Fala aí, rapaziada que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Fazia tempo que eu não trazia esse tipo de conteúdo, né? Fazer um vídeo. Ultimamente eu tenho feito algumas lives, dei uma desanimada aqui com o canal, né? Mas eu acho que eu tô voltando a engrenar, né? E um desses sinais é que agora eu tô trazendo um vídeo. E eu acho que eu vou trazer esse vídeo num momento muito legal, né? Não legal pro Vasco, né? Que o Vasco continua numa situação difícil na tabela. Mas eu acho que o Vasco tá num momento de expectativa, né? O torcedor tá com expectativa. A gente tem a chegada aí do Felipe Coutinho, que eu acho que eu vou falar um pouquinho também no final desse vídeo. A gente tem o trabalho do Paiva, que eu tô enxergando o Vasco no português claro, assim, com a faca nos dentes, né? A gente sabe que nós não temos jogadores qualificados, mas os jogadores estão se entregando, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que a entrega consegue te trazer alguns pontos no Campeonato Brasileiro, né? Então eu acho que isso é importante. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos enfrentar o Botafogo, né? Pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo em São Januário. Um jogo muito difícil, né? O time do Botafogo, eu enxergo um time tecnicamente, individualmente muito forte, né? Se a gente for comparar os jogadores de Vasco e Botafogo, o Botafogo se sai superior, isso é claro, né? Mas eu acho que a gente tem um fator que pode trazer esperança pra gente. Alguns fatores, né? Porque o futebol, ele não é só essa disputa de 11 contra 11, né? Existem fatores externos, né? E um desses eu já comentei com vocês. Eu acho que um dos pontos que pode equilibrar essa partida em relação ao Vasco. Eu tô enxergando hoje os jogadores com muito mais entrega, né? Eu acho que se essa partida acontecesse há 2 rodadas atrás, ali quando a gente enfrentou o Juventude, né? Eu diria que era uma derrota certeira, né? Na época que a gente estava com o Álvaro Pacheco, porque o time, além de, no meu ponto de vista, estar mal escalado, a gente não via a entrega dos jogadores, né? Eu acho que hoje a gente vê a entrega dos jogadores. Eu acho que isso é um ponto que talvez possa equilibrar a partida. Um ponto primordial também é o Vasco jogar em São Januário, né? No último jogo contra o São Paulo, que a gente venceu jogando em casa, né? A gente teve o protesto ali da torcida, eu até concordei com isso, né? Só que parece que essa fase passou, o torcedor vascaíno tá enxergando que os jogadores estão se entregando, e esse é um bom motivo pra gente voltar a frequentar o nosso estádio, né? A última parcial que eu vi que 16 mil ingressos já tinham sido vendidos. A gente sabe que São Januário é um estádio assim mais curto, né? Então não precisa de tanta gente assim pra gente conseguir colocar uma pressão. Acredito eu que 18 mil, 19 mil a gente já consiga deixar um clima legal no jogo pro Vasco, né? Então acho que esses são alguns fatores que possam equilibrar a partida. O Botafogo é muito forte tecnicamente, mas a gente tem um jogador se entregando, e a gente tem também o fator, né, São Januário. E existem outros fatores também que podem equilibrar uma partida. A gente falou muito de arbitragem, né, na partida contra o Bahia, que o Vasco claramente, no meu ponto de vista, foi garfado, né? Eu nem falo muito da expulsão. Eu acho que o árbitro, ele foi muito rigoroso com o Vasco e não foi rigoroso com o Bahia, né? Que o Vasco tomou não sei quantos cartões, cartão vermelho, cartões amarelo, né? Inclusive a gente perdeu alguns jogadores, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da nossa escalação. Já o Bahia não tomou nenhum cartão amarelo, né? Então eu acho que existem alguns fatores, o ponto que eu quero chegar é esse. Existem alguns fatores que podem equilibrar sim essa partida de amanhã contra o Botafogo, né? Não digo que o Vasco vai se sair favorito com esses pontos. Não, favorito não, mas eu acho que o jogo consegue ficar ali 50-50, né? O Botafogo ainda tem muita chance de ganhar, e o Vasco, no meu ponto de vista, também tem chance de ganhar com esses pontos, né? Falando um pouquinho sobre as escalações, a gente lembra, igual eu falei no começo do vídeo, que tecnicamente o Botafogo ele é muito forte, né? Principalmente individualmente. Eu venho assistindo até alguns jogos do Botafogo, né? Minha mulher é botafoguense, então, querendo ou não, às vezes ela tá assistindo, eu assisto o jogo também, né? Então, eu já detectei alguns pontos ali muito, muito fortes no Botafogo, né? Falando individualmente sobre os jogadores, o Botafogo tem o Tiquinho Soares, que é um jogador muito forte individualmente, tem o Eduardo também, que inclusive nesse último jogo do Botafogo contra o Bragantino, eles fizeram uma linda jogada que acabou saindo um golaço do Eduardo, né? Tem o Luiz Henrique também, tem o Júnior Santos, tem o Tietê, que às vezes consegue jogar muito bem, né? Então eu acho que o Botafogo é perigoso nisso, individualmente. Se deixarem os caras jogarem, o Vasco pode ter problemas, ainda mais na frente da grande área, cara. O Vasco passa muito sufoco, e não é de ontem, não é de... Cara, o Vasco sempre passa muito sufoco ali na frente da grande área, os volantes têm que se atentar mais, a gente toma muitos gols por aí, e se der espaço pro Eduardo, o Eduardo vai cravar. Isso é um ponto praticamente certo.
né? Se ele tiver uma, duas oportunidades, em algum momento ele vai conseguir fazer o gol, né? Então eu acho que o Vasco tem que se preocupar muito ali com a frente da grande área, né? E é isso, rapaziada. Acho que o resumo do Botafogo é isso. O individual é muito forte. Se a gente for comparar com o Vasco, cara, acredito eu que hoje, individualmente, jogadores que se destacam muito no Vasco, acho que a gente só tem o Verratti. O Verratti é um grande centroavante, né? E a gente tem também a volta do Payet, né? Vou falar daqui a um pouquinho da escalação, mas a gente tem a volta do Payet. Só que a gente coloca uma ressalva nessa volta do Payet, né? Ele tá voltando de lesão, talvez ele não esteja tão em ritmo de jogo, né? E já aproveitando que eu tô falando da escalação, falando dos jogadores, vamos passar um pouquinho na escalação, na possível escalação do Vasco para amanhã? Vamos lá, deixa eu só mudar a tela aqui. Pera aí, deixa eu mudar a tela aqui. Bom, então tá aí, a tela do Globoesporte.com para vocês. Vamos lá, possível escalação do Vasco para amanhã, né? Vasco provavelmente vai entrar com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e João Vitor na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda. A gente vai ter de volantes Hugo Moura e JP, de meio campo Payet, nas pontas a gente vai ter o Adson e o Ryan, e na frente a gente vai ter o Verratti, né? Vou destacar alguns pontinhos aqui para o vídeo não ficar muito longo, alguns pontos que eu acho que o Vasco perdeu um pouquinho de qualidade para essa partida, né? Infelizmente, contra o Bahia a gente tomou cartão amarelo, a gente perdeu o David, a gente perdeu o Matheus Cocão, né? E pro lugar do Matheus Cocão vai entrar o JP. No meu ponto de vista, hoje, o Matheus Cocão agrega mais ao Vasco do que o JP. Você pode me criticar e tal. Eu sei que muitos vascaínos gostam muito dos jogadores da base, né? Mas eu acho que o Matheus Cocão ele consegue ter uma velocidade maior, uma pegada maior que o JP. Não sei o que aconteceu. O Matheus Cocão contra o Juventude você não via pegada nenhuma. O Matheus Cocão já contra o São Paulo, contra o Bahia, eu vi outro jogador. Não sei se foi a mudança de técnico, né? Pode ter sido a entrada pelo amor de Deus, tô com o Álvaro Pacheco na cabeça. Rafael Paiva, cara, pelo amor de Deus. Então, repetindo, né, com o Rafael Paiva, acho que os jogadores estão se entregando mais, e um desses é o Matheus Cocão, né? O Matheus Cocão vem se entregando mais dentro de campo. Então, eu acho que o Matheus Cocão hoje é melhor pro Vasco do que o JP. Pode ser que futuramente o JP evolua em questão de marcação, em questão de pegada, mas hoje eu sinto que o Matheus Cocão, ele tá na frente do JP nessas características, né? A gente tem também o David, né, que infelizmente foi expulso. A gente tem a possível entrada do Ryan, e o Ryan não vem jogando bem esse ano com o Vasco. A gente estava com uma grande expectativa, né? Mas ele não vem conseguindo mostrar esse futebol que a gente espera dele. Então só acho que esses jogadores que estão entrando, né, para suprir as nossas necessidades, eu acho que estão um pouco abaixo dos jogadores titulares, né? Eu acho que o David sim está melhor do que o Ryan, isso é um fato, e eu acho que o Matheus Cocão é melhor que o JP. E a gente tem também a volta do Payet, né, no lugar do Estrela. O Estrela que fez uma partida interessante contra o São Paulo, já contra o Bahia o Estrela deu uma queda, né? Eu acho que isso é normal, o jogador vai oscilar, o jogador que tá tendo suas primeiras oportunidades no Campeonato Brasileiro, né? Mas a gente tem a volta do grande Payet, né? Só que é aquela dúvida que a gente fica. O Payet tá vindo de lesão, a gente não sabe qual futebol que ele vai apresentar, né? E vamos rezar para que seja o dia do Payet, o Payet consiga dar aqueles grandes passes, né, que ele sabe dar pro Verratti, né, pra gente conseguir cravar um golzinho aí, a gente conseguir talvez sair com a vitória amanhã, que é o que a gente torce muito para isso acontecer, né, rapaziada. Então, galera, acho que é mais ou menos isso sobre a partida, né, só dando uma pincelada aí, como eu falei para vocês, praticamente o Felipe Coutinho está fechado com o Vasco, né, e eu fico muito feliz, eu acho que é um jogador que vai agregar muito pra gente, cara. O Felipe Coutinho estando saudável, um jogador que, pelo que eu andei vendo, né, os vídeos dele no último clube dele lá no mundo árabe, né? Ele continua tendo muita intensidade, é um jogador de drible curto, bate e falta muito bem, as pessoas estão falando pouco disso, né? Então eu acho que com o Felipe Coutinho o Vasco vai ganhar bastante, né? A gente sabe que tá vindo um pacote junto com ele, né? Que é o Souza e o Alex Teixeira, que aí eu já tenho um pouco de dúvidas, né? O Souza eu até espero um pouco mais, já o Alex Teixeira eu não espero nada, né? Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Por enquanto vamos focar somente nesse jogo contra o Botafogo, né? Jogo muito difícil, mas eu repito para vocês, eu acho que com alguns fatores a gente consegue igualar, vamos dizer assim, o nível da partida, né? Porque realmente, individualmente, o Botafogo é melhor que o Vasco, mas eu acho que alguns fatores fazem a gente colocar ali 50-50, né, rapaziada? Eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Quanto vai ser o jogo amanhã, o placar do jogo amanhã, né? Escrevam aí nos comentários, tranquilo? Então, rapaziada, acho que é mais ou menos isso. Tô me soltando ainda, voltei a fazer vídeo, ultimamente eu tenho feito live, né? E, rapaziada, muito obrigado aí por vocês me acompanharem. Vou pedir pra vocês deixarem um like e se inscreverem aqui no canal também, porque me ajuda demais pra gente voltar, pra eu tentar, né, colocar o canal de volta aos trilhos, né? E eu dependo de vocês, tranquilo? Rapaziada, tamo junto, forte abraço, bom jogo pra nós e vamos lá, Vascão, tamo junto, valeu!